vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Lampião, Segredos e Confidências do Tempo do Cangaço, do escritor e pesquisador Antônio Amauri Corrêa de Araújo. Manuel Brejo era um sanfoneiro medíocre e de língua solta. Esse indivíduo residia na fazenda Cipaúba, lugar que era propriedade dos célebres cangaceiros, os irmãos Cipaúbas. Manuel Brejo dizia a quem quisesse ouvi-lo que tocaria sanfona de graça para Lampião e seu bando dançarem e que não tocaria por dinheiro nenhum para soldado dançar. De tanto falar, acabou acontecendo que alguém, e sempre existe o leve-trás, o sujeito doido para ver a desgraça alheia, esse alguém foi contar para o então major Teófanes Ferraz Torres. Por esse tempo, a prisão de Vila Bela estava lotada de coiteiros de Lampião e infestada de parasitas, piolhos, pulgas, percevejos e o piolho muquirana, não tendo nenhuma condição de higiene. Os presos dormiam em redes e comiam o que os familiares levassem, nem mesmo tendo conhecimento de toda a sorte de sofrimento pelo qual os presos passavam, os quais deveriam fazer com que uma pessoa de bom senso trouxesse a boca fechada para evitar represálias. Nem mesmo as notícias de que as volantes viviam prendendo e espancando os sertanejos fazia Manuel Brejo calar-se. Quando o major Teófanes tomou conhecimento das fanfarronices de Manuel Brejo, não teve dúvidas. Entrou em contato com o sargento Chico Quincas e determinou ao seu subordinado o seguinte: prendam o Manuel Brejo e metam bala nele. O sargento tratou de cumprir a ordem recebida. Chamou 2 praças, Arcônio Vicente da Costa e José Campos, e mandou que fossem até a fazenda Cipaúba prender e tirar a vida do sanfoneiro Tagarela. Mas o sargento, sem o saber, estava cometendo um engano ao mandar Arcônio Vicente naquela missão, pois o mesmo havia sido vizinho daquele que ia ser preso e eram até compadres. Os 2 soldados saíram de bom nome e foram até a fazenda Cipaúba, onde prenderam Manuel Brejo quando mesmo voltou da roça para sua casa. O sanfoneiro, lavrador, era casado com uma mulher de nome Benedita, com quem tinha grande prole. Com a enxada ao ombro, recebeu a voz de prisão. Era um mulato escuro e ficou cinza com a surpresa. Antes de partirem, foi permitido que Manuel Brejo tocasse uma música, como que em despedida do lugar onde morava, ou como adeus à sua família. Logo após a música ser tocada, seguiram os 2 soldados e o prisioneiro a pé, no rumo de Bom Nome. Quando chegaram nas terras arenosas da fazenda Catolé, o caminho passava onde existia uns pés de catolezeiro e um casal de maracanãs. Assustadas com a passagem dos viajantes, voaram de entre as palhas. Nesse momento, o José Campos pôs a bala na agulha e olhou para Manuel Brejo com um ar de quem ia realizar a execução, ou com a aparência de um leão famélico a avistar a presa inerme.
O soldado Arcônio Vicente, muito experiente, percebeu que José Campos ia fuzilar o preso. Interviu na situação dizendo: "Ô Zé Campos, pelo amor de Deus, não me faça uma coisa dessas. Não faça isso, que o homem é pai de família. Tem filhos e mulher para cuidar. Não faça essa desgraça." Insistiu e acabou convencendo o colega de farda de que deveriam levar o prisioneiro vivo até Bom Nome. Quando chegaram a 1 quilômetro da vila, encontraram o sargento Chico Quincas esperando-os, abrigados sob a sombra de um juazeiro existente à margem do caminho. Quando Chico Quincas viu os 2 soldados e o preso ainda com vida, achou ruim com os subordinados e perguntou a Antônio Vicente: "Qual foi a ordem que eu dei?" O soldado respondeu-lhe: "A ordem que o senhor me deu, sargento? Bem, nem toda ordem se cumpre. Matar o homem, ele sendo meu compadre e vizinho por quase 20 anos, eu não ia tirar a vida dele e também não ia deixar ninguém fazer isso, só se tirasse a minha antes." O sargento Chico Quincas seguiu com os 3 até Bom Nome e comunicou-se com o major Teófane Ferraz Torres, que determinou trocar a pena que anteriormente tinha sido de tirar a vida do sanfoneiro por uma bela de uma surra. Alguns, por certo, pensarão: "Puxa, mas que sorte teve o Manuel Brejo, que estava condenado à morte." A sentença lavrada pelo coronel Teófanes, normalmente os soldados cumpriam essa ordem sem menor discussão, como se isso fosse coisa mais natural do mundo. E você deve continuar pensando: teve a vida salva a troca de uma surra que não deve ir muito além de alguns supapos e pés de ouvidos aplicados simplesmente para justificar a punição determinada pelo coronel. Mas a coisa não é bem assim. O sargento Chico Quincas chamou 3 soldados nascidos e criados nos municípios de Belmonte e de Vila Bela, elementos alistados nos sertões que de instrução e disciplina militar só conheciam o manejo do ferrolho do fuzil e o colocar a bala na agulha da arma. Os chamados foram José Tancaém, o Antônio Messias e o Antônio Chico. Era muito difícil saber qual deles seria o mais cruel, o mais malvado, o pior em suas ruindades. Se fosse possível pesar em uma balança essas qualidades, nos seria impossível chegar a um vencedor. Haveria um empate até nas gramas entre os 3 que foram incumbidos de açoitar o preso. Quando as trevas caíram sobre a Caatinga e o povoado de Bom Nome se encontrou coberto pela escuridão, um lugar que não possuía energia elétrica, com suas ruas sem calçamento, com a poeira se levantando ao menor sopro do vento, de água péssima apanhada em cacimbas cavadas nas areias do Riacho Grande. Aí foi que levaram Manuel Brejo para um terreno cercado de propriedade de Martiniano Alves Bezerra. Levaram-no após tirá-lo da prisão pelos fundos da rua, procurando os lugares mais escuros para não despertarem a atenção dos moradores do povoado, e por fim entraram no referido terreno. Os 3 soldados, robustos, fortes e sadios,
Açoitaram o preso por várias horas, até que já não tinham mais força nos braços para continuarem espancando. Terminado a selvagem sessão de açoitamentos, os soldados, cansados, arrastaram o preso de volta à prisão, onde foi atirado ao chão nu da cela escura e suja. O barulho da surra, os gritos da vítima em defesa foram ouvidos por toda a população, que não teve coragem nem força para impedir tal crime. Na madrugada do dia seguinte, em torno das 5 horas, os soldados receberam ordens para escoltarem o preso até a cadeia de Vila Bela. Nessa cidade, ficava permanentemente um delegado regional com a finalidade de julgar os presos, quer fossem eles coiteiros ou não. Saíram em viagem os soldados montados e o preso a pé, fazendo parte da escolta o mesmo José Campos que fora prender o sanfoneiro em Cipaúba. Mal podendo caminhar, em virtude da violenta surra que sofrera, os policiais tinham que manter suas montarias no ritmo moroso e arrastado. Ao chegar ao lugar conhecido como Irajá, os soldados deram nova surra em Manuel Brejo. O coitado quase que se acabou nessa hora. Ficou pálido, como um defunto, e se antes vinha se arrastando, agora não tinha mais condições de mudar um passo. O jeito para continuar a jornada foi colocarem o preso na garupa do cavalo de José Campos e prosseguirem na direção de Vila Bela. Naqueles tempos, existia um lugar deserto, sem moradores, chamado Malhada da Faveleira, e foi exatamente ali que o grupo encontrou-se com o Major Teófanes. Ao encontrarem-se, o Major foi logo perguntando: Manuel Brejo apanhou? José Campos respondeu: apanhou e foi muito, seu Major. Dali seguiram para Vila Bela, e na cadeia dessa cidade, o sanfoneiro ficou algum tempo até ser libertado. Saiu dali arrebentado, um sujeito que antes fora trabalhador e sadio, um pé de boi no cabo da enxada, como se diz no sertão, ficou completamente inutilizado para qualquer serviço na lavoura. Para conseguir algum dinheiro, a fim de sustentar a família, ele passou a viajar para as vilas e povoados da região, onde nas feiras vendia rapaduras, farinha de mandioca e café em grãos, obtendo pequenos lucros. A esposa do mesmo, Dona Benedita, fazia café e vendia na feira do Bom Nome para ajudar o marido. É interessante sabermos qual foi o fim das pessoas envolvidas nesse episódio com Manuel Brejo. O coronel Teófanes Ferraz Torres, ao acontecer a vitória do Partido Liberal em 1930, encontrava-se diabético, com os pés inchados e doente dos rins. A doença tirou-lhe a vida e está enterrado no cemitério da cidade de Vila Bela, que atualmente se chama Serra Talhada. O sargento Chico Quincas aposentou-se com bastante idade e faleceu de morte natural. Antônio Vicente da Costa
pediu baixa da polícia, casou-se e foi residir em Garanhuns, onde faleceu e foi enterrado. O soldado José Campos, que era um sujeito reconhecidamente muito trabalhador, deu baixa da polícia e casou-se com uma moça chamada Maria Modesto de Carvalho. Passou a fornecer coroa para uma usina de Queixada, onde acabou morrendo. O soldado José Tacaém, um dos que açoitaram Manuel Brejo, morreu brigando com o bando de Lampião. O outro soldado, Antônio Messias, que foi quem mais açoitou o sanfoneiro, também morreu lutando contra o bando de Lampião, no estado da Bahia. Isso aconteceu no combate que teve por palco a fazenda Aroeira, e ele fazia parte da volante comandada pelo sargento Luiz Mariano. O soldado Antônio Chico, o terceiro açoitador, também era elemento trabalhador, igualmente pediu baixa da polícia, voltando a morar no Açude de Baixo, local de propriedade de seu Né da Carnaúba, e ali plantou uns roçados, mas foi infeliz, pois perdeu toda a lavoura na seca do ano de 1932. Algum tempo depois, ele foi trabalhar em uma colheita de algodão numa fazenda do estado da Paraíba, onde adoeceu, ficando paralítico e mudo, vindo a falecer posteriormente. Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Venho aqui mais uma vez para agradecer pelo apoio de todos ao nosso canal e também lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube e também compartilhe os vídeos que aqui são postados. E se você puder contribuir com o nosso canal, clica aí logo abaixo do vídeo no Valeu e você pode contribuir da maneira que você puder. Quero lembrar ainda a todos, nós estamos divulgando aqui embaixo na descrição do vídeo ótimas dicas de livros com a história do cangaço. A maioria das histórias que são contadas aqui são tiradas destes livros, tá bom? Dá uma olhada, dá uma conferida e nos ajude a mantermos este canal. Muito obrigado a todos e continue conosco no canal Nas Pegadas da História.